estar aqui para falar um pouco com vocês sobre essa resolução 1409 do Conselho Federal de Contabilidade, que atinge em cheio as entidades do terceiro setor. Nós vimos na primeira palestra do Nivaldo todo o detalhamento do SPED contábil. Nós vimos o Cláudio falar sobre crowdfunding, a prestação de contas e assim por diante. A contabilidade hoje, na minha opinião, faz parte da estrutura de gestão de uma entidade do terceiro setor. Não é uma questão simplesmente de ter porque é obrigado. Eu acho que a gente tem que usar o já que. Já que é obrigado, tenhamos então uma contabilidade estruturada para que a gente possa então fazer as nossas prestações de contas, mas antes disso, fazer a gestão da entidade sem finalidade de lucros. Infelizmente, a minha experiência é que a contabilidade tem sido deixada de lado nas entidades do terceiro setor. Quer dizer, contrata-se um contador e diz, bom, você faz a contabilidade aí porque eu preciso apresentar em determinados momentos, e ninguém senta para discutir, para entender o que está sendo feito, para acompanhar o que está sendo feito na contabilidade, e num determinado momento, quando isso é obrigatório, é necessário, seja para uma prestação de conta, seja para uma fiscalização, a surpresa de que o contador não fez como deveria ter feito. Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho, nesses escassos minutos, um pouco sobre a estruturação da contabilidade numa entidade do terceiro setor. Para quem não sabe, a contabilidade brasileira, a partir de 2007, com essa lei 11.638, que mudou a 6.404, fez uma alteração significativa. O Brasil assinou um acordo internacional onde a contabilidade brasileira passa a ser equivalente à contabilidade internacional através dos famosos IFRS, que são as normas de contabilidade internacionais, e o Brasil, então, assinou um acordo para se adaptar a isso. Então, saiu essa lei, extinguiu a DOAR, adotou a fluxo de caixa, DVA, criou uma série de questões no balanço patrimonial, e os contadores, não só com a questão do SPED, como disse o Nivaldo, têm se também sofrido muito na adaptação da contabilidade das empresas sobre esse IFRS. Na questão da... E aí, como é que foi feito isso? Essas normas internacionais foram traduzidas e adaptadas para as normas, para a realidade brasileira. Hoje a gente deve ter mais do que 43 pronunciamentos sobre normas de contabilidade, e todas elas foram colocadas em audiência pública para quem tivesse interesse em fazer as suas críticas e observações. Para quem tiver interesse, esse www.cpc.org.br tem a lista de todas as normas contábeis de todos os CPCs até então emitidos. O nosso terceiro setor vinha convivendo com uma norma do ano de 2000 e que não estava ainda adaptada às características do IFRS. Então, a partir de agora de 2012, saiu a nova norma de contabilidade para entidades sem finalidade de lucro, essa ITG 2002, que é a norma que estabelece as regras contábeis para as entidades sem finalidade de lucro. E, além de toda a questão de SPED contábil, de tudo que nós vimos, nós temos a Lei 12.101, que é a Lei da Filantropia, 9.790, que é a OCIP, as novas normas de contabilidade, a nova a lei que altera a 6.404, que é a Lei de Sociedade por Ações. Quer dizer, o terceiro setor está recebendo uma carga muito pesada de informações, de necessidade digital, de informação digital, norma de contabilidade, legislação, o que leva a uma coisa muito simples. Nós temos que nos planejar, nós temos que nos estruturar, e quer queira, quer não, a base é a contabilidade. Quer dizer, como é que você vai fazer um SPED contábil se não tiver a contabilidade estruturada? Como é que você vai fazer uma prestação de conta se não tiver a contabilidade estruturada? Então, já que vamos ser obrigados a fazer outras coisas através da contabilidade, tenhamos a nossa contabilidade como instrumento e ferramenta de gestão e governança.
O Cláudio já passou mais ou menos por aqui, mas agora com alguns números, né, um pouco mais básicos, né? No Brasil, nós temos aí aproximadamente 600 mil entidades sem fins lucrativos, onde a norma pega, então, a norma não fala de entidades do terceiro setor, ela fala de entidades sem finalidade de lucro. O que eu faço de segregação aqui? Eu considero que nem toda entidade sem finalidade de lucro é uma entidade do terceiro setor. Todas as entidades do terceiro setor são entidades sem finalidade de lucro. Para simplificar o raciocínio, uma entidade como a OAB é uma entidade sem finalidade de lucro. Porém, eu não considero como uma entidade de terceiro setor, porque a defesa, o interesse que a OAB defende é o interesse dos próprios advogados. E uma entidade do terceiro setor é um interesse público, sem restrição de sexo, cor, raça e assim por diante. Então, dentro desta linha, nessas 600 mil, mais ou menos a metade são entidades do terceiro setor, que podem, então, ter aqui esta titularidade ou qualificações simples. Tem muito mais, mas essas aqui são as básicas. O que estranha nessa estatística é o seguinte, nós temos 6 mil mais 12, 18, né? Essas 6 já estão embutidas aqui, mas vamos falar em 20 mil entidades e temos 300 mil entidades, boa parte delas não tem essa qualificação. Esta qualificação hoje está mais ou menos claro que ela é muito mais uma questão tributária do que uma questão social, assistencial, né? Você tem, com esta qualificação, alguns passaportes para a isenção tributária. De qualquer forma, a norma cobre todas as entidades sem finalidade de lucro. Então, me confundi aqui, Cláudio. Então, a entidade sem finalidade de lucros, né, que está prevista no Código Civil, todas elas devem seguir essa norma. A própria lei da OCIP estabelece que uma entidade, para se qualificar como OCIP, deve prestar contas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. A filantropia estabelece na Lei 12.101 que a contabilidade das entidades deve ser baseada nas normas emanadas pelo Conselho Federal, e a própria organização social também tem que ter a sua estrutura contábil. Então, não tenham dúvidas de que toda entidade sem finalidade de lucro, quer seja por norma de contabilidade, quer seja por lei, é obrigada a ter uma contabilidade. Se ela é obrigada a ter uma contabilidade, tenhamos, então, algo relativamente estruturado. Uma das minhas grandes preocupações hoje no dia a dia do trabalho é para as entidades que têm o SEBAS, aquelas 6 mil, 7 mil entidades. Como a Lei 12.101 diz textualmente que tem que seguir as normas de contabilidade, e algumas delas são obrigadas a ter auditoria, aquelas que têm uma arrecadação anual acima de 3.600.000, então o auditor vai fazer a auditoria, né, para a prestação de contas do SEBAS com base na contabilidade e nas normas de contabilidade. Se ele identificar alguma discrepância na contabilidade, ele vai citar no relatório de auditoria. Se ele cita no relatório de auditoria, ao fazer a prestação de contas para o Ministério, você vai mandar um relatório já dizendo que a entidade não está seguindo as normas. E a lei diz que a entidade é obrigada a seguir as normas. Então, com certeza o auditor passa a ser o dedo duro do Ministério. Você, entidade, contrata o auditor, paga para ele emitir um relatório e dizer que você não está seguindo as normas. E aí o Ministério fala, nem sou eu que falei, o próprio auditor que você contratou falou. Então vejam a complicação que nós estamos, né, em ter uma entidade que não se estruturou de acordo com as normas de contabilidade. Esta norma, então, ela aprova essa ITG 2002, que é a nova norma, e substitui a 877, que era do ano de 2000 e, portanto, defasada. Eu vou passar alguns itens da norma, porque não dá para discutir tudo em detalhes, eu vou tentar colocar o que eu acho relevante. A primeira coisa relevante ela saiu dia 21 de setembro de 2012, aplicável a partir de 1º de janeiro de 2012.
Então, no fechamento dos balanços desse ano, tivemos muita dificuldade, tem entidade ainda trabalhando para fechar, para poder adaptar um processo contábil que já tinha 9 meses, 8 meses, a uma regra que era a partir de 1º de janeiro. Ela estabelece, né, qual é o objetivo, o alcance, e aqui, basicamente, como objetivo é uma forma de você estabelecer critérios e procedimentos específicos para avaliação e reconhecimento das variações patrimoniais nas entidades sem finalidade de lucro. Aqui deixa claro que é aplicável a todas as entidades sem finalidade de lucro, inclusive as nossas entidades do terceiro setor. A norma tem um erro aqui, porque ela fala em fundação e associação e organização social. Organização social é uma qualificação de uma associação ou de uma fundação, né? Mas só para um pequeno destaque. E aí ela começa a estabelecer alguns critérios, né? As receitas e despesas devem ser reconhecidas respeitando o regime de competência, ou seja, deve haver provisões de receitas e despesas e não na base caixa, o que não é aceito hoje no Brasil. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento do resultado, a contrapartida da subvenção de contribuição para custeio e investimento, bem como isenção de incentivo fiscal, deve ser registrada no ativo, contrapartida no passivo. Simples. Se eu tenho um recurso arrecadado, mas ele ainda não foi gasto, está lá no banco, não necessariamente isso é uma receita, e sim um passivo que vai ser reconhecido na receita só quando eu gastar o dinheiro. Porque senão eu ficaria com uma receita sem a correspondente despesa. Esse é um item que tem afetado muito a contabilidade das entidades. As receitas decorrentes de doação, contribuição, parceria, devem ser lançadas em conta específica. Então, este é um outro grande problema. Quer dizer, quando eu tenho a natureza do recurso que entra na entidade, se é um recurso carimbado para um projeto, ele tem um tratamento. Se é um recurso de doação espontânea, que pode ser usado para custeio sem o carimbo de um projeto, ele tem outro tratamento contábil que a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa importante, os benefícios concedidos sem a finalidade para as entidades em gratuidade devem ser destacadas nas prestações de contas por os órgãos governamentais. Essa norma traz uma coisa importante que já era conhecida, que é a prestação de contas de uma entidade sem finalidade de lucro deve estar suportada na contabilidade. A gente sempre faz as prestações de contas com base em planilhas Excel, com todos aqueles relatórios bonitos, mas se não estiver suportada na contabilidade, em tese essa prestação de contas não é oficial. Então nós temos que nos preocupar na estruturação para que a prestação de contas esteja suportada na contabilidade. Aqui o benefício concedido com gratuidade por meio de prestação de serviço deve ser reconhecido pelo valor efetivamente praticado. Aqui, para mim, tem uma pegadinha, e essa pegadinha está nas entidades de educação. Quando você vai calcular a gratuidade na entidade de educação, algumas entidades faziam pelo custo do aluno bolsista, outras entidades pela receita que o aluno bolsista deixou de pagar. E aqui não fica claro, porque, olha, o benefício concedido como gratuidade por meio de prestação de serviço deve ser reconhecido pelo valor efetivamente praticado. Valor efetivamente praticado, tanto pode ser a mensalidade não paga, como o custo, né, que esse aluno trouxe para dentro da entidade. Mas, o que eu tenho observado na prática é que o pessoal tem trabalhado com receita e não custo. Então, seria o cálculo da gratuidade, seria o valor da mensalidade que o aluno deixou de pagar, né, e que eu, então, colocaria na contabilidade como gratuidade. Os registros contábeis devem ser segregados de forma que permita a apuração das informações para a prestação de contas exigida pelas entidades governamentais, aportadores e reguladores. Mais uma vez, tem que estar baseado na contabilidade. Outra coisa que trouxe muita dúvida para a contabilidade agora em dezembro foi o trabalho voluntário, né? A norma trouxe que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço. Então, contabilmente, eu tenho que ter um lançamento contábil estruturado na contabilidade para que reconheça o valor do trabalho voluntário. Na prática, o que a gente tem feito?
lista-se os voluntários, e não precisa ser nominal, mas categorias de voluntários, a diretoria, conselho fiscal e assim por diante, vê a quantidade que tem, estima-se a quantidade de dedicação de horas por mês, estima-se uma taxa horária, e eu sugiro baseado no salário mínimo, porque pelo menos fica indexado, e calcula então as horas mensais vezes essa taxa, dá um valor. É ideal, em 2012 a gente fez isso, a grande maioria fez uma vez só para o ano, mas é ideal que lance isso mensalmente. E tenha essa planilha suporte lá na contabilidade para eventuais discussões. Um minutinho só, Tosi. E o programa de voluntariado? Não são só voluntários os estatutários ou, eventualmente... Não, você tem que ter... Aquele monte de voluntários que trabalha... Idealmente, primeiro, você tem que ter o termo de adesão do voluntariado, né? Para ter... Quantifica esse também? Quantifica, com certeza, quantifica. Obviamente, eu tenho dito para as entidades, se você faz um evento por ano e que o voluntário trabalha ali meio-dia, eu não sei se vale a pena. Se for um evento recorrente, tradicional, talvez valha a pena, mas um voluntário que vem 2 horas no ano na entidade, talvez seja ser mais realista que o rei. Então, os voluntários que se repetem, conselho fiscal, diretoria, conselho de administração, esses são repetitivos, e voluntários que você tem no dia a dia da entidade, é importante que haja um apontamento. Obviamente, não vamos fazer um apontamento sofisticado e burocrático, né? Estima-se essa quantidade de horas, e isso pode estar baseado até no termo de adesão do voluntário, que normalmente cita pelo menos a quantidade de horas, e aí apura esse valor para a contabilização. Eu destacaria, assim, algumas coisas básicas nessa norma, que é a forma de contabilização do recurso público ou do recurso carimbado com o recurso de custeio, a forma de contabilização por projeto para suportar a prestação de contas, a necessidade do voluntário. Então, para tentar dar uma ideia para vocês rápida de como deve ser estruturada a contabilidade, vamos pensar no seguinte: a primeira coisa, uma contabilidade de uma entidade sem finalidade de lucros, principalmente do terceiro setor, deveria estar segregada por projeto ou por área. Eu preciso conhecer a natureza da minha entidade, quais são as atividades que ela pratica, quais são os projetos que ela executa ou as áreas que ela atua, e começar a pensar na estruturação da contabilidade por esse caminho. Tendo a estruturação definida, né, eu vou então começar a pensar no plano de contas. E plano de contas, gente, deixou de ser Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Porque... eu digo isso nas entidades, não estou dizendo para as entidades aqui representadas, estou dizendo para as entidades vizinhas que não vieram hoje, né? É muito comum, né? Aqui tem um plano de contas de uma entidade, ótimo, Ctrl+C, Ctrl+V. Só que uma é de saúde, a outra é de educação e a outra é de assistência social. Tem que pensar um pouco. E este pensamento inclui o envolvimento do gestor da entidade. Não é só o contador que faz plano de contas, não. Gente, não é nada difícil, é uma lista de contas, né, Nivaldo? É muito simples, né? Outra coisa que eu tenho visto, as rubricas, né, os nomes, vamos simplificar, os nomes dessas contas no plano de contas devem ser os mesmos, e a forma de acumulação, do que eu preparei no orçamento do projeto. Porque se eu faço um orçamento de projeto lá na área social, e chamo recursos humanos de uma forma e a contabilidade chama de outro, aí depois eu quero ver o real com o orçado, não vai bater nunca, não vou conseguir nunca fazer isso. Então, faça uma reunião, pegue o plano de contas do contador, faça uma reunião com as áreas que fazem orçamento e diz, vamos homogeneizar a linguagem. O que um chama, o outro chama, e não tem nada de diferente. Se alguém criar uma conta, tem que avisar. E essa interlocução, ela é necessária, porque senão a contabilidade vai para um lado e os orçamentos da entidade vão para o outro lado. Centro de custo é uma outra forma de você, vamos dizer, acumular gastos, né?
o plano de contas acumula na horizontal, o centro de custo acumula na vertical. Vamos simplificar assim. E o centro de custo nada mais é que uma caixinha onde eu posso lançar receitas e despesas, né, diferente da linha do plano de contas. Então, se eu chamar cada projeto como um centro de custo, eu estou estruturando a minha contabilidade através de um plano de contas e de centro de custos, que são caixinhas por projeto. Feito isso, eu teria, então, uma contabilidade por projeto. Obviamente, já ficou claro que nós precisamos de um sistema contábil que tenha um pouco de recursividade para fazer as coisas. Não dá para fazer uma contabilidade hoje de uma entidade que não tenha, pelo menos, uma visão de centro de custo, eventualmente uma visão de filial, né, que faça o controle financeiro, que faça folha, controle patrimonial. Quer dizer, nós precisamos começar a pensar numa certa evolução, que é o que a gente vem discutindo aqui da era digital. Outra coisa fundamental na estruturação da contabilidade é saber o seguinte: de onde vem o dinheiro para a minha entidade? Se o dinheiro, e qual é a natureza desse recurso? Se é um recurso carimbado, e o que eu chamo de recurso carimbado, por exemplo, é o recurso público, porque ele entra na entidade, ele vai executar uma tarefa social, o que sobrar eu tenho que devolver, então esse dinheiro não para na entidade, ele simplesmente passa pela entidade e, portanto, passa pela contabilidade, ele passa pelo ativo, passivo, resultado, e o que sobra eu devolvo. É diferente do dinheiro da entidade, em que ele entra e vai para o patrimônio da entidade a sobra. Então, com isso a gente tem uma conclusão muito clara: dinheiro público ou dinheiro carimbado não não resolve o problema da entidade para pagar outros custos da entidade que não sejam os custos dos projetos. E esta segregação, segundo as normas de contabilidade, passam a ser obrigatórias, ou seja, o dinheiro de um projeto que é carimbado, que a gente chama de recurso restrito, não se mistura com o dinheiro irrestrito, que seria uma doação espontânea que a diretoria aplica aonde mais lhe convier. Essa natureza de recurso, ela é fundamental para a estruturação da contabilidade e para a estruturação do financeiro. Porque não adianta eu ter um fluxo de caixa de uma entidade que tem os dois tipos de recursos somado. Se o recurso restrito, não paga outras despesas, não adianta eu somar tudo isso e ter uma gestão financeira única. Eu tenho que ter um olhar por projeto ou por recurso restrito ou irrestrito. E traz mais uma complicação, que é o seguinte: se eu tenho uma entidade que só vive de recurso restrito, carimbado para projeto, a pergunta é: como é que ela paga os custos fixos ou o custo do dia a dia dessa entidade? Se ela tem que usar o dinheiro carimbado só nos projetos, da onde que ela tira dinheiro para pagar o custo fixo? E aí tem a famosa prestação de faz de conta, né, que a gente enfia, as vizinhas enfiam ali um custo fixo no meio do projeto, né, ou você tem uma geração de renda que lhe garanta pelo menos um resultado para pagar custo fixo. Mas aí é outra história. Então, na estruturação da contabilidade, eu tenho que pensar na missão da entidade, na visão no objeto social do estatuto. Os projetos ou áreas vão apontar para esta visão, para essa missão e objeto social, e aí eu tenho que estruturar a minha contabilidade com uma visão, no mínimo, de projetos ou áreas. E aí ficaria uma coisa mais ou menos assim, né? Eu tenho um sistema contábil que tem uma visão de matriz, que vai consolidar filiais, e cada filial dessa pode ser uma área. E embaixo de cada filial eu tenho centros de custos, que seriam os projetos. Aí sim eu consigo ter uma visão total, uma visão por área e uma visão por projeto. Cabe aqui lembrar que uma entidade que tem o SEBAS, portanto sujeita a 12.101, a lei é clara, não é nem a norma de contabilidade. A própria lei diz que se você tem uma entidade mista, né, tem que apurar a atividade preponderante.
A atividade preponderante é apurada através do CNPJ, que a gente já viu que não funciona. Segundo passo, através da contabilidade. Como é que eu posso saber a atividade preponderante se eu não consigo separar dentro da contabilidade qual é o valor que gasta em cada uma delas? Então, necessariamente, para uma entidade que tem SEBAS, tem que ter essa segregação por área de atuação para as entidades mistas. Eu diria para vocês que, na minha experiência, se uma das atividades for muito pequena, talvez até valha a pena descontinuar para não ter que ter toda essa confusão aqui. Tá? De qualquer forma, se a entidade tem, no mínimo, você tem que separar as atividades sociais de eventuais atividades próprias da entidade. Você tem uma atividade que é própria de geração de renda da entidade, que não é uma atividade, vamos dizer, social, educacional, saúde. Então, esta segregação necessariamente tem que existir na contabilidade. E aí, para ter a contabilidade como suporte à prestação de contas, você tem que ter uma visão total, que eu chamo aqui de atividades totais, que seria a somatória de tudo, aonde você tem aqui a contabilidade, então, a prestação de contas como instrumento de governança, para órgãos reguladores, né, para os ministérios, para o Ministério da Justiça, para órgãos tributários, órgãos fiscalizadores. E eu tenho uma visão parcial, que seria por projeto, para a prestação de contas do investimento social público ou investimento social privado. Então, quando eu apresento a minha contabilidade como uma visão total, eu não segrego. Quando eu preciso prestar contas de um projeto, eu faço através só daquela parte do projeto na contabilidade. Como resultado desta estruturação da contabilidade, que eu insisto, deve ser pensada, deve ser planejada, tem que ser estruturada antes, junto com o contador e o gestor ou os gestores da entidade, para que a gente saiba qual é o resultado esperado das informações. Eu tenho, então, as demonstrações contábeis, né? E aqui a norma diz: demonstração contábil para uma entidade sem finalidade de lucros é balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração da mutação do patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa e nota explicativa. É muito comum, e eu posso dizer isso porque também sou contador, os nossos amigos dizerem: não, você é uma entidade sem finalidade de lucro, não paga imposto de renda, portanto não precisa fazer, só faz um balanço e uma demonstração de resultado. Não é verdade. Segundo a norma de contabilidade, é obrigatório, como resultado da contabilidade, que tenham todas essas informações. A grande questão que eu tenho visto na prática é assim: a gente não faz e não é cobrado. Então, se não é cobrado, achamos que estamos fazendo certo. O problema é quando a entidade tem ou pretende ter SEBAS, porque hoje os ministérios, lá nas áreas de avaliação, de renovação de SEBAS, contrataram contadores, e contador, quando analisa trabalho de contador, é chato. Então, eles têm um checklist e eles ficam olhando as demonstrações contábeis da entidade, dizendo: olha, você não fez isso, você não fez aquilo, e vem a diligência. A questão é que tem coisas que a diligência coloca que é relativamente simples a resolver. É uma nota explicativa a mais, alguma coisa assim. O problema é quando vem uma diligência que pega no problema estrutural da contabilidade. Então, por exemplo, você não fez uma segregação por área de atuação. Se eu não fiz a segregação desde o início do ano, não é no final do ano, depois que a contabilidade foi fechada, que eu vou conseguir fazer essa segregação. Então, a minha grande preocupação é planejar antes, analisar antes qual é o resultado, onde essa contabilidade vai ser usada, quais são as prestações de contas que eu tenho que fazer, qual é a natureza de recurso que eu capto, se é só recurso restrito, recurso irrestrito, se tem dinheiro público, se não tem dinheiro público, e com base em todas essas informações, eu vou então, junto com o contador, estruturar a contabilidade da minha entidade. Mas, obrigatoriamente, tem que ter todas essas demonstrações. Eu acho extremamente importante em termos de transparência,
publicar as demonstrações, mesmo que não seja obrigado, ou pelo menos colocar no site. Mas, por favor, se forem colocar no site, coloquem as demonstrações completas e com o mínimo de tecnicismo, porque se for para colocar alguma coisa também questionável em termos técnicos, talvez vá surtir um efeito contrário à transparência que se pretende. Mas eu acho extremamente importante dar publicidade a estas demonstrações contábeis de uma entidade, junto com o relatório de atividade, junto com o orçamento, porque afinal a gente capta recurso da sociedade, seja ele público ou privado, em prol de uma causa e executamos essa causa. Nada mais justo do que dê transparência, dê publicidade ao que nós fizemos com esses recursos. Finalmente, as entidades, as demonstrações contábeis devem ter notas explicativas que explicam, que detalham informações da contabilidade, das demonstrações contábeis. Uma delas é esse contexto operacional, que explica o que é a entidade, o que ela faz, quais são os títulos e certificados que ela tem, isenções tributárias. É importante que esteja em linha com o estatuto e com o relatório de atividades da entidade. Né? Os critérios de apuração de receita e despesa, aí são tecnicismo contábil que tem que dar todas as normas, renúncia fiscal para as entidades que têm isenções, principalmente das contribuições, deveriam demonstrar isso nas notas, subvenções recebidas, né, de recursos de públicos ou privados, recursos para aplicação restrita, e as responsabilidades, ou seja, aqueles recursos que têm natureza restrita carimbado, eu deveria deixar claro na nota explicativa, recursos sujeitos à restrição de aplicação por parte do doador, evento subsequente, taxa de juro não é comum, seguros contratados, a entidade educacional de ensino deve evidenciar a adequação da receita e despesa de acordo com a lei de diretriz e base, critério e procedimento para registro contábil, depreciação e amortização. Segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais atendimentos realizados pela entidade, ou seja, se eu tenho um conjunto de recursos próprios que eu executo uma atividade social, e se eu tenho um conjunto de recursos carimbados, eu deveria demonstrar isso separadamente. As gratuidades praticadas de forma segregada. Então, na assistência social, a gente sabe que a entidade faz a atividade totalmente gratuita, ela não cobra do beneficiário. Então, em tese, tudo o que ela fez no ano seria gratuidade. Mas nós temos que separar um pouco, porque ela pode ter uma atividade de captação de renda, ou geração de renda. Então, essa atividade de geração de renda não faz parte da atividade social. Então, eu deveria demonstrar aqui o que é atividade social, o que é geração de renda. Na saúde, nós sabemos que o critério pela 12.101 seria a quantidade de leitos disponibilizados no ano para o SUS. Então, eu deveria demonstrar numa nota qual é a capacidade total ou quanto aquele hospital atendeu durante o ano, quanto é SUS e quantos são outros convênios e particulares. E esse SUS tem que dar mais de 60% do total. E na educação, que eu acho a parte mais complicada, eu tenho que segregar aquilo que eu fiz de gratuidade, através de bolsa de estudo, daquilo que foi a parte cobrável do pai do aluno. E esta parte que eu fiz de gratuidade tem que representar 20% do que a escola arrecadou durante o ano, e mais ainda, cada bolsa de estudo, para cada 9 alunos pagantes, eu tenho que ter um aluno bolsista. Então, estas informações deveriam aparecer nesta nota explicativa. A entidade deve mostrar comparativamente o custo e o valor reconhecido quando esse valor não cobrir os custos. Aqui também é mais voltado para a educação, quer dizer, se eu trabalho com a mensalidade do aluno, se a mensalidade não cobre os custos, eu deveria demonstrar isso numa nota explicativa. Então, gente, é o seguinte, tentando fazer um resumo. A contabilidade é um instrumento obrigatório de gestão
e ele pode ser usado como um instrumento de gestão. A evolução que nós temos visto aqui nas palestras leva por um caminho de tudo na era digital, tudo cruzado com SPED, com prestação de contas, com informações. Raciocinem comigo nessa visão do SPED, quer dizer, se daqui a pouco alguém do governo disser o seguinte: vamos criar um grande banco de dados das entidades do terceiro setor, que da mesma forma do SPED, todo mundo coloca as informações lá de prestação de contas e cada órgão vai buscar essas informações. Então, os ministérios vão buscar, o Ministério da Justiça na prestação de contas, o Ministério Público nas fundações. Quer dizer, pode ser que a gente evolua por um caminho desse. Para sobreviver nisso, né? Mais ainda, vocês percebem que para responder editais agora eu preciso ter certidões negativas, eu preciso ter o diário registrado, os livros registrados, porque em alguns editais não aceitam se eu não tiver a última contabilidade registrada. Quer dizer, o processo está cada vez sofisticando mais. Se nós não nos prepararmos para isso, daqui a pouco a gente pode ficar de fora, não só da captação de recurso, como dos problemas tributários, das prestações de contas e assim por diante. Então, é muito importante que a gente pense, que a gente planeje a contabilidade da entidade, para que ela não só atenda às necessidades fiscais, tributárias, mas também sirva como instrumento de gestão para o dia a dia da entidade.